Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz, estamos começando aqui mais uma live para esse canal maravilhoso de bênção na vida de muitas pessoas, ok? Pessoal, feche os teus olhos, vamos entrar na presença de Deus Altíssimo, vamos apresentar a Deus essa live em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor esse programa, essa live, e temos certeza, meu Deus, que muitas pessoas serão abençoadas através desse programa, através dessa live, e que muitas almas sejam alcançadas nessa noite. Meu Deus, que aonde houver uma alma aflita, que esse vídeo venha chegar até essa pessoa e grandes milagres possam acontecer na vida dela. Eu profetizo isso e determino isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga graças a Deus. Pessoal, prepara aí um copo com água, que ao término dessa palavra vamos fazer a oração da fé, ok? Prepara aí em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu quero falar hoje de um homem chamado Moisés, a luta que Moisés passou para poder ser líder de mais de 400 mil pessoas. Ele foi pastor de mais de 400 mil homens, mil pessoas, mais de 400 mil seres humanos. Imagina, meu amigo, minha amiga, o que Moisés ouviu, o que ele passou e a dificuldade que ele teve para liderar essas pessoas. 400 mil cabeças pensando diferente, 400 mil cabeças questionando, 400 mil cabeças reclamando, 400 mil cabeças ingratas. Imagina, não é fácil agradar uma pessoa, imagina 400 mil. Mas o Senhor, nosso Deus, sabia do tamanho da dificuldade que Ele dara a Moisés. O Senhor, nosso Deus, sabia da capacidade de Moisés para cuidar daquele povo, mas também sabia que Moisés, como ser humano, poderia também deslizar, poderia também errar. E nosso Deus, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas, né? Embora as pessoas não compreendam isso, mas Deus sabe de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus, Ele tem... Ele é poderoso, Ele é Deus, né? Então não tenho muito o que falar dele, falar que Ele tem discernimento. Ele é o discernimento, Ele é a sabedoria, Ele é a própria inteligência. Ele sabe de todas as coisas que Ele faz e que Ele fez e que já iria acontecer mesmo na liderança de Moisés. Pessoal, o povo hebreu é um povo que foi escravizado por muitos anos. É um povo que foi escravizado por muitos anos. É um povo que foi escravizado por milhares e milhares de anos. Imagina você viver escravo por milhares de anos, uma cultura escrava, uma cultura que só obedecia, uma cultura que só conhecia, a chibatada, que só conhecia ali a obediência através da opressão. Uma cultura que viveu 400 anos dependendo do opressor, dependendo do abusador, dependendo de quem pisava neles. 400 anos numa dificuldade grande na mente daquelas pessoas. Não seria fácil e nem foi fácil colocar na mente deles que eles estavam livres. Uma pessoa que tem uma cultura de anos e de repente você querer colocar uma cultura diferente dentro dela, não é fácil. Então Deus começou primeiro com Moisés. Deus começou trabalhando Moisés primeiro, libertando a mente de Moisés, para que Moisés pudesse lá na frente libertar o povo. Mas Deus também foi trabalhando Moisés ao longo do tempo. Deus teve paciência com Moisés ao longo do tempo. Lembra que quando Deus pediu Moisés para se colocar diante do povo, Moisés disse a Deus que não falava bem, que não era eloquente nas palavras. Por quê? Moisés também estava aprendendo a sair de uma escravidão, aprendendo a confiar no Senhor nosso Deus. Então Deus sabia da capacidade daquele povo, Deus sabia da mentalidade daquele povo e Deus sabia também da capacidade e da mentalidade de Moisés. Mas preste bem atenção, toma cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a pressão, meu amigo, minha amiga. Se a pessoa não tiver um espírito de mansidão dentro dela, não tiver um controle emocional, a pressão
vai fazer ela tropeçar, a pressão vai fazer ela errar, os problemas vão tirar ela. Tem gente que se explode fácil. Já viu aquelas pessoas que no meio dos problemas, no meio da pressão, ela se explode, ela perde a cabeça, ela fica cega e depois ela não lembra o que ela falou, o que ela fez? É isso. O povo hebreu era mestre em tirar a paz de Moisés, era mestre em culpar Moisés de todas as coisas difíceis e horríveis que aconteciam com eles. Toda dificuldade que acontecia, o povo ia até Moisés e falava: a culpa é tua. Jogava na cara de Moisés: por melhor nos deixássemos morrer no Egito, melhor nós ficássemos lá oprimidos, melhor nós ficássemos lá debaixo das chibatadas dos egípcios, pelo menos não nos faltava pão, não nos faltava carne. Então Moisés ouviu muito isso, e Deus trabalhou Moisés também em meio a toda essa circunstância. Ou a senhora, o senhor acha que Deus não estava vendo tudo isso acontecer do céu? E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele estava vendo que não somente os hebreus, como também o seu servo escolhido Moisés, estavam passando por uma peneira, né? Estavam aprendendo a se libertar de tal escravidão mental. Porque tem gente que hoje, ainda que seja cristã, ainda que ela conheça a palavra de Deus, tem pessoas hoje, meu amigo, minha amiga, que não são batizadas com o Espírito Santo, porque elas se explodem fácil. E uma característica de quem é batizado com o Espírito Santo é a mansidão e o domínio próprio. Então toma cuidado. Às vezes a senhora ou o senhor que está me ouvindo agora tem uma vida mansa, tem uma vida boa, não vai mais para a balada, não vai mais para o mundo, não traz sua esposa, não bebe, não fuma. Isso não quer dizer que você é batizado com o Espírito Santo, porque também não quer dizer que você, sendo batizado com o Espírito Santo, também não vai errar. Mas eu quero dizer para a senhora que uma das características, meu amigo, minha amiga, uma das características do Espírito Santo é a mansidão e o domínio próprio. Nós temos que manter a calma, manter o domínio, manter o controle das coisas em meio aos problemas. Veja bem que em Números capítulo 20, no versículo 2, fala o seguinte: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Veja bem que o povo estava acostumado a depender de alguém. O povo estava acostumado a viver debaixo de uma opressão, mas se eles queriam água, tinham água. Se eles queriam comida, tinham comida. E Deus tirou eles de uma realidade e estava mostrando outra realidade. Uma vez que eles tinham um líder, era natural que eles cobrassem esse líder, uma vez que não conheciam e não sabiam como chegar a Deus. E Deus sabia de todas essas coisas, Deus sabe de todas essas coisas. E Deus escolheu um servo, preparou Moisés antes do povo, para que Moisés pudesse executar toda essa tarefa, né, de maneira plena e sábia, tendo a intimidade de todas as vezes que estivesse estressado, que todas as vezes que estivesse sem paciência, buscar em Deus essa paciência. Mas nós vamos aprender aqui que, né, a Bíblia diz que Moisés se estressou algumas vezes com o povo, um relacionamento íntimo com Moisés. E Moisés tinha todo o direito de buscar na fonte, que é Deus, ali a força que ele precisava para lidar. Mas quando a pressão é muito grande, as pessoas não pensam. E Moisés perdeu a paciência porque não pensou, porque não lidou com a pressão. O Espírito Santo não vai te impedir de passar pela pressão, mas ele vai te dar a oportunidade de buscar na fonte a direção para vencer esse problema, essa situação e essa pressão. Então vamos lá. E o povo contendeu, no 23, contendeu com Moisés. E quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos, aí nós e nossos animais? Veja bem que jogou na cara de Moisés: nos trouxe a esse deserto para morrer? A mim, a nossa família, ao nosso povo, nossos animais? E agora, Moisés, estamos sem água, vamos fazer o quê? Lá no Egito não faltava água, os egípcios nos batiam, mas nos davam água para beber, os egípcios nos batiam, os animais tinham água para beber. Imagina Moisés ouvindo tudo isso. E a Bíblia continua: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais e nem de figos,
e nem de vides, e nem de romãs, e nem de água para beber? Você vê que começou a jogar na cara de Moisés que não tinha figo, que não tinha comida decente, que não tinha cereais, que não tinha nem água para beber. Você vê que Moisés, como qualquer ser humano, ele imagina 400 mil homens, 400 mil pessoas na cabeça dele, cobrando ele algo. Imagina, se uma pessoa te cobra, você fica doido. Deus sabia da pressão que Moisés estava passando. Deus sabia de todas as coisas que Moisés estava passando. E Deus é justo e vai trazer a solução como trouxe todas as vezes que o problema chegou até Moisés. Mas o problema é, muitas das vezes, se controlar para poder ouvir a direção de Deus da maneira correta e obedecer a Deus de acordo com a vontade dele. E aí, minha senhora, meu senhor, eu te pergunto neste momento, você tem se controlado? Será que você tem mesmo o Espírito Santo? Porque se nós temos o Espírito Santo, nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos dolorosos, mas isso não quer dizer que você vai perder a cabeça e te dá o direito de perder a cabeça. Uma vez que nós temos um Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que se nós precisarmos de sabedoria, pediremos a Deus e Ele nos dará sem nenhum problema. Ele nos dará de bom grado. Então, que basta a gente ter paciência para pedir sabedoria, ter entendimento para pedir sabedoria. Então, Moisés, ele tinha um relacionamento estreito com Deus. E ele poderia invocar Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, que Deus estava sempre pronto a ouvi-lo. Então Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com Moisés, e Deus esperava de Moisés uma postura enérgica, uma postura de líder. Embora ele foi um bom líder, embora não foi fácil liderar 400 mil homens com cabeças fechadas, mentes escravizadas, mentes pequenas, mas ele foi um bom líder. Mas mesmo sendo um bom líder, meu amigo, minha amiga, você pode escorregar, você pode errar. Por isso, vamos aprender hoje a nos manter íntegro, manso e dominar nossas ações, para que possamos, em meio a turbulências, podermos buscar em Deus a sabedoria para resolver esses problemas, ok? Vamos lá? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor nos apareceu. Está vendo, pessoal? Que maravilha! Está vendo que maravilha? Eles tinham tanta intimidade com Deus, Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que Moisés ali se prostrou diante de Deus, e Deus de pronto trouxe para ele a solução. Trouxe para ele, porque uma vez que Deus te responde, meu amigo, uma vez que Deus aparece para você, que a glória dele vem sobre você, é sinal que ele trouxe a solução daquele problema. E diz assim, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Presta atenção, Deus mandou falar a rocha. Assim tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e seus animais. Resolveu o problema. O povo não tinha com sede? O povo não estava com sede? Então, pega o seu bordão, junta o povo, junta o povo, para todos verem a glória de Deus, e você vai dar ordem à rocha, você vai falar com a rocha. Então Deus está dizendo aqui, não se estresse diante do problema, não se apavore diante do problema, fale com o problema, não fale do problema. Toma cuidado, Moisés aqui deixou o problema envolver ele não envolveu o problema. Nós somos chamados para influenciar, não para ser influenciado. Toma cuidado, nós somos chamados para influenciar e não para ser influenciados. É isso que tem que entender. Moisés, ele vai ser influenciado pelo povo, ele vai acabar sendo manchado pela mágoa, pelo sentimento ruim, nem que seja por um minuto, por um segundo, por um dia, por 10 minutos, mas isso vai acontecer aqui. Veja bem, pessoal, olha só que interessante. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Olha o que ele falou: ouve agora, rebeldes. Ali mostrava que dentro de Moisés havia, meu amigo, um sentimento ruim, uma sementinha ruim, porque ele chamou o povo de rebelde. Ele pagou o povo com a mesma moeda que o povo estava dando para ele.
Toma cuidado. Nós não fomos chamados para pagar com a mesma moeda. Nós não fomos chamados para pagar com a mesma moeda. Fizeram mal para você, não fale mal também, não faz mal. Falaram mal de você, não fale mal de alguém. Guarda a sua língua, guarda os pensamentos, se controla. Deixa essa pessoa que está falando mal de você falar. Deixa essa pessoa que está denegrindo você denegrir. Deixa essa pessoa que está tentando te defamar, porque ela já está sofrendo, meu amigo, minha amiga, só pelo fato de ela estar falando mal de você, só pelo fato de ela estar preocupada com você, ela já está ali se sentindo mal. Então você não precisa manchar a si mesmo a ponto de desejar mal para essa pessoa, porque só pelo fato de ele chamar o povo de rebelde, ali mostrou que aquela situação difícil mexeu com ele. Toma cuidado, meu Senhor, não deixe a situação te envolver, envolva a situação, mas não deixe ela te envolver. E naquele momento, olha o que aconteceu, no 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Veja bem que Deus não mandou ele ferir a rocha, Deus mandou ele falar com a rocha, mas Moisés estava tão envolvido com os problemas, que ele fez que Deus mandou fazer? Não, ele não fez o que Deus mandou fazer. Ele saiu a água da rocha, ele feriu a rocha, mas Deus mandou ele falar com a rocha. Deus permitiu que a água saísse da rocha, porque Deus entendia que a mente daqueles 400 mil homens, daqueles milhares de pessoas eram pequenas. Deus entendeu que a mente daqueles homens, daquelas pessoas eram pequenas, eram mentes fechadas. Como eu disse, se não disse, vou dizer agora, ele falou assim uma vez para Jonas: como é que eu vou destruir 120 mil pessoas que distinguiam entre a mão direita e entre a mão esquerda? Deus sabia que o povo hebreu era um povo ignorante no ensinamento, era um povo que não tinha conhecimento de nada. Então, pesar a mão em cima do povo, porque o povo não sabia o que fazia, porque não tinha conhecimento de Deus, e era um povo ignorante, a verdade é essa. Resumindo, não sabia o que fazer diante de Deus, e Deus sabe da limitação de cada um de nós. Mas Moisés vai também se incluir junto com o povo, porque ele era um servo de Deus, próximo de Deus, mas errou. Ele deixou a situação envolver ele, a ponto que ele desobedeceu a Deus e não honrou a Deus. Olha o que Deus fala: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então Deus já tinha entregado uma terra que nem na posse deles estavam, mas Deus disse: eu dei uma terra para vocês e vocês não vão entrar. Eu já entreguei tudo, mas vocês não vão entrar porque vocês foram rebeldes. Você, Moisés, não fez nada para me honrar diante do povo. A ordem que eu dei foi o quê? Junta o povo diante da rocha e fala tu com a rocha dará água. Eu não mandei bater na rocha, eu não mandei. Para Deus, meu amigo, minha amiga, quer que seja cumprida aquela ordem. Ele é o Senhor Deus, poxa. Ele não vai deixar o instrumento ensinar o operário. Eu nunca vi a colher de pedreiro ensinar o pedreiro, já viu? Eu nunca vi a chave de fenda ensinar o carpinteiro. Quem ensina a chave de fenda a trabalhar é o carpinteiro. Quem ensina a colher do pedreiro a trabalhar é o pedreiro, é o operário. Então, se ainda que saísse água da rocha quando ele bateu na rocha, porque Deus teve benevolência do povo, não quer dizer que Deus aceitou o que Moisés fez, porque a última palavra tem que ser de Deus. A glória de Deus não é a ferramenta maior do que o operário, não é isso? Não é o servo maior que o seu senhor. Então todos ali foram punidos, inclusive Moisés, porque não obedeceram e não glorificou a Deus. Então toma cuidado, meu amigo, minha amiga, toma muito cuidado, porque às vezes tem gente que o diabo gosta muito disso, de pegar as coisas e bagunçar para você achar que está fazendo certo e não está fazendo certo. Mantenha calma. Eu sou uma pessoa que eu mantenho muita calma. Não parece não, mas eu mantenho a calma, eu sou muito tranquilo, eu aprendi isso diante de Deus, eu aprendi isso diante dos anos que eu estou trabalhando com Deus, aprendi a confiar em Deus, a ouvir a voz dEle. Eu nunca procurei entender o que Deus quer fazer na minha vida, porque se eu procurar entender alguma coisa que Deus quer fazer comigo, eu vou ficar maluco, porque os planos de Deus são maiores que o meu, eu não vou entender nunca.
Então eu quero obedecer. Eu estou aqui para ser um instrumento. Eu não estou aqui para ensinar o operário a trabalhar. A ferramenta não pode ensinar o operário é que ensina a ferramenta a trabalhar. É o operário que usa a ferramenta. Eu sou uma ferramenta e estou aqui à disposição do Senhor Deus para que Ele possa me usar. Então é isso que eu quero que a senhora entenda, isso que eu quero que o senhor entenda, é isso que eu quero que você bote na sua cabeça, meu amigo, minha amiga, que Deus Ele vai te usar de acordo com a vontade dEle, e não adianta você fazer nada para mudar isso. Não adianta, o que você quer não vai acontecer. Deus, Ele é o Senhor, Ele não vai mudar algo porque você quer. Ele vai mudar algo se Ele quer mudar, mas Ele vai te usar de acordo com a vontade dEle. Então obedeça, se controla, tenha domínio próprio, para que você não possa cometer o mesmo erro que Moisés cometeu, um homem de Deus, um homem grandíssimo diante de Deus, mas também errou como muitos erraram aqui na Bíblia, como eu, você podemos errar e vamos errar, mas nós temos que lutar para acertar, ok? Pega o teu copo com água, vamos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor esta água agora, esse copo com água, para que essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, ela venha ter domínio, mansidão, ela venha, meu Deus, aprender a lidar no meio da pressão, da dificuldade. Pois, meu Deus, eu sei que hoje, quem sabe ela está com problemas financeiros, meu Deus, quem sabe ela está com um filho doente no hospital, quem sabe, meu Deus, essa pessoa está com alguém, meu Pai, acamado, um filho no mundo das drogas, um marido no colo da amante, oh meu Pai, uma doença foi descoberta no corpo dessa pessoa e a paz dela tem saído, o medo tem entrado dentro dela, mas que o Senhor nesta noite venha trazer a calmaria, venha trazer a paz, venha trazer o domínio, a mansidão para esta alma, meu Pai. Consagra esse copo com água, coloca nele o teu poder, a tua unção, a tua honra e a tua glória, e quando essa pessoa tomar esta água, meu Deus, que venha ser visto na vida dela, em nome do Senhor Jesus, a tua vontade. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e digo: quem crê, diga amém, está abençoado e consumado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, beba da água, é isso aí, receba força, receba fé, lembrando que você pode deixar aqui nos comentários, ok? Deixa no comentário aqui o seu pedido de oração, o nome do seu ente querido, né? O seu pedido aqui, bota aqui do ladinho aqui, e também aciona sempre o notificador aí para chegar um vídeo novo para a senhora, para o senhor, todas as vezes que nós colocarmos aqui no canal, ok, pessoal? Deus te abençoe, uma ótima noite, e que o Espírito Santo venha tocar o teu coração para todo sempre, e se você crê, diga graças a Deus, e assim seja.